Olá, eu sou Gessé, consultor de treinamentos da Máxima Sistemas. Hoje vamos falar novamente de pedido de venda e agora na parte de infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, eu quero comentar tanto sobre requisitos mínimos dos aparelhos que muitas vezes são solicitados e requisitos mínimos também do servidor. Muitas vezes, quando você precisa atualizar o pedido de venda, lhe é passado os requisitos mínimos dessa nova versão que você está adquirindo. Se você está vindo de versões antigas, como versão talvez 12, 13, 14, até mesmo 15, e já passando para a nossa versão mais recente, é bem provável que vão lhe passar os requisitos mínimos dos aparelhos e os requisitos mínimos do servidor também. E às vezes a gente fica um pouco com dúvida sobre essas informações. E até mesmo às vezes é lhe solicitada a liberação de alguma porta. E para que servem essas portas que lhe são solicitadas? O primeiro assunto que vamos tocar é exatamente esse: as portas. Geralmente ele é pedido para liberar 4 portas. Eu tenho aqui a configuração inicial do meu pedido de venda. Vou abrir aqui para vocês. Onde eu tenho aqui o meu IP local e a porta 8061. Em alguns momentos também é utilizada a porta 8071. Essa questão da porta, nós temos essas duas portas que geralmente são padrão. Ou a gente usa a família 8060 até 8063, ou 8070 até 8073. Geralmente essas são as que nós mais utilizamos, para ficar algo mais padrão. Entretanto, dependendo da sua empresa, pode ser que seja outra porta: 8091, 8092, 8093 e 8090. Pode ser uma ordem diferente. Bom, mas vamos então focar no final. O final 00, que no caso seria a porta 8060. Para que ela serve? A porta 8060 ela vai servir especificamente caso você ainda utilize na sua empresa o pedido de venda web, né? Que seria aquele pedido, não é esse que eu estou demonstrando agora, né? Esse aqui é o pedido de venda Android, mas existe também o pedido de venda web. Então a porta final 00, ela vai estar utilizando para poder fazer esses pedidos que estão entrando pelo portal executivo pedido de venda web entrarem no seu sistema, entrarem no seu ERP. A porta 8061, né? O final 1, se você tiver se você tiver com seu pedido de venda e agora, você vai ver que o final 1 é o que nós utilizamos para comunicação. Como está aqui no meu pedido de venda nesse momento, o final 1 é o que eu utilizo para sincronização. Que é o que, assim, de certa forma, é o que nós precisamos que você libere com mais urgência, com mais caráter de urgência, porque é exatamente o que nós vamos usar para testar a comunicação entre o aparelho e o seu servidor. Mas claro, nós pedimos os outros, então é essencial que eles estejam abertos também. E para qual seria a utilidade da porta 8062 ou final 2? Vamos lá. Em versões versões um pouco mais antigas do pedido de venda, nós ainda não possuíamos aquela opção de atualização automática do pedido de venda, onde você simplesmente faz a comunicação e ele já verifica se tem uma nova versão e traz essa nova versão para o vendedor. Porém, nós tínhamos a opção do Live Update. Algumas pessoas que utilizaram versões como versão 15 até a versão 16 devem ter conhecido o Live Update. E a porta 8062 era utilizada exatamente para isso, né? Sempre utilizado para poder conseguir trazer essa versão nova dentro do Live Update. E ainda utilizada para poder conseguir trazer essa nova versão para você. Então, se você usava o Live Update ou ainda usa o Live Update, a porta final 2 ela vai servir para poder conseguir trazer esse aplicativo novo para o aparelho do seu vendedor. Então, por isso, a necessidade da porta 2, né, final 2, para que esteja aberta, a necessidade dela estar aberta. Então, nós vamos usar ela nesse momento. E ainda temos a última, a quarta porta, que geralmente é solicitado que ela esteja liberada, que é a porta final 3, ou no meu caso, 8063. A
porta 8063, ela vai tratar duas funções dentro do seu pedido de venda. Uma, aqui na aba Consultas, depois lá embaixo nós temos a opção Relatórios. Ele solicita relatórios personalizados lá dentro do seu servidor para que eles possam vir para o seu aparelho. E aí o que acontece? Ele usa essa porta 8063 para trazer esses relatórios. Ou ainda, quando você utiliza o geolocalização ali dentro do portal executivo, você também utiliza essa porta 8063 para coletar as informações de geolocalização do seu aparelho. Então, se o seu vendedor não estiver aparecendo lá no seu mapa, existe possibilidade de você estar com a porta 8063 bloqueada. E por que ela está bloqueada? Então já começamos a entrar em outro assunto. Muitas vezes quando a gente fala assim, sua porta está fechada e verifica o seu firewall, é exatamente por conta disso. Porque o seu firewall pode estar bloqueando essa porta, ele pode ser que você, eu fiz o teste, deu certo. Porém, será que o teste que foi feito, será que não foi um teste interno? E aí, como você está dentro da empresa, você testou, você conseguiu se comunicar por essa porta, porém, a comunicação externa dessa porta está fechada, então talvez seja necessário uma configuração. E aí você pode entrar em contato com a pessoa que hoje atende você nessa parte de rede e ela vai fazer essa alteração. Verifica a porta que lhe foi solicitada, geralmente é solicitado da porta 8060 até a porta 8063. São as mais comuns aí serem solicitadas, como eu comentei antes, para que a gente possa manter um padrão. Então vamos verificar. Existem alguns sites, às vezes na internet, que a gente consegue até testar a porta para poder ver se ela está em um termo que eu já ouvi algumas vezes ser dita, se ele está pingando, né? Que fazer o teste de ping para poder ver se consegue se comunicar com esse servidor através dessa porta. Então existem algumas formas aí de conseguir testar as portas, tanto externo como interno, para poder ver se está tudo certo. E ela pode receber os pedidos, as localizações, solicitações de relatório, atualização de aplicativo ou os pedidos que vão chegar ali pelo portal web. Certo? Isso é sobre portas. Então, uma das requisições que nós muitas vezes fazemos aos nossos clientes em atualização ou instalação são portas de comunicação. Certo? Vamos para outro assunto que muitas vezes quando vão te pedir para atualizar, o que vão tocar? Qual assunto vão ser um dos primeiros tocados em você? Vai ser enviado um link ou um documento com os requisitos mínimos do servidor ou do aparelho. Do servidor, é claro, como eu estou instalando uma versão nova, muitas vezes eu preciso de uma tecnologia melhor, que possa suportar essas funcionalidades que eu vou colocar dentro do seu servidor. Então, basicamente, é a mesma coisa tanto para o aparelho quanto para o servidor. Se eu estou lhe entregando uma tecnologia mais recente, se eu estou lhe entregando uma tecnologia mais uma atualização do seu sistema, eu necessito que o seu servidor seja capaz de suportar essas novas informações que vão entrar. Então, às vezes, quando você está com um servidor aí com uma memória já estourada, talvez seja necessário aumentar essa memória, né, do servidor para que a gente possa conseguir colocar. Às vezes é HD, questão de espaço, também existe possibilidade. Então sempre vai ser passado esses requisitos mínimos para que você possa validá-los e assim estar utilizando a nova ferramenta. Claro que quando eu falo de requisitos mínimos, significa o mínimo que a versão que eu tenho aqui vai funcionar para você. É o mínimo. Mas claro que esse mínimo você está dizendo que você vai trabalhar com essa funcionalidade, mas ela não vai ter o total desempenho dela. Então eu tenho um mínimo e eu tenho recomendado. Como o próprio nome já diz, o recomendado é que você utilize essa configuração ali em cima. Por quê? Porque como eu estou te entregando diversas funcionalidades novas, aquele mínimo, ele vai suportar ela? Vai. Mas talvez você não vai ter um desempenho tão bom quanto você queria. Então aí você vai, pega o mínimo, coloca a versão, mas depois você vai ter alguma dificuldade em algum momento, talvez um processo que você fez, vários processos rápidos demais, e o sistema lá, o próprio aparelho ou o próprio servidor não deu conta de processar tudo porque ele está dentro do mínimo, né? Então, na verdade, não é que ele não deu conta, ele está processando, mas em
ele chegou ao limite dele ali, está processando e está demorando um pouco. Se você tivesse utilizado, ou se você utilizar os requisitos recomendados, o processo que vai acontecer dentro dele vai ser tranquilo. Ele consegue processar rapidamente, para ele não é um peso, para ele é algo bem tranquilo para ser trabalhado. Trabalhou, beleza, mandou informação para você, foi show de bola, chegou no tempo que eu esperava, chegou na velocidade que eu esperava. Então, muitas vezes a gente pode dar uma olhadinha nessa questão de requisitos mínimos para entender algo que pode estar acontecendo. Inclusive, nessa parte que se nós formos falar de Android especificamente, no G1, o Ronaldo Praz, que é um programador e professor de linguagem de programação e ao mesmo tempo entusiasta de software livre, ele fez um artigo ali no G1, onde ele falou o seguinte texto. Uma versão de Android reflete diretamente nas funcionalidades que podem ser usufruídas no aparelho. E alguns casos até a possibilidade de instalação de um determinado aplicativo. Por exemplo, o aplicativo para Facebook terá a sua versão mais recente suportada apenas pela versão 2.2 do Android. Ou então a versão do navegador Google Chrome tem como requisito o Android 4.0 para ser instalada. Além disso, o suporte à execução de conteúdo Flash, que era considerado uma grande diferencial por muitos usuários e fabricantes, não será suportado pela versão recém-lançada. Esse daqui ele postou já faz um tempo atrás. Esses requisitos desses dois softwares que nós temos aqui, eu acredito que eles já aumentaram, né? já estão em requisitos um pouco maior. Porque se você for ver essa parte um pouco do Android, você vai ver que até a versão 4.2 ele tinha uma quantidade de dados que o próprio Android suportava. E depois que ele passou, né, ele atualizou essa questão da versão dele, ele começou a suportar uma quantidade diferente, até mesmo de linhas. Se a gente for colocar um pouco mais tranquilo em relação ao entendimento, uma versão aceitava uma quantidade de linhas. Quando passou para outra versão, começou a aceitar uma quantidade diferente de linhas, uma quantidade maior. E quando eu solicito a sua atualização, você estava utilizando uma versão X lá, que usava certa quantidade de linhas que essa versão 4.2 do Android suportava. Porém, agora como eu te entreguei uma versão melhorada, que faz várias novas consultas, várias novas pesquisas, e te entrega mais dados, ela passou a utilizar outra quantidade de linhas, que ultrapassa essa primeira quantidade, mas que nessa segunda quantidade, essa segunda versão do Android consegue suportar tranquilamente. Então, aí é onde nós precisamos de uma atualização no Android, né? Que o Android possa ser atualizado. Muitos aparelhos mais antigos, sai a versão nova do Android, para ele atualiza tranquilo. Mas nem todos saem essa versão nova, por quê? Porque o próprio hardware do aparelho, a parte física do aparelho não suporta essa nova quantidade. Então, mesmo que faça lá aquela gambiarrazinha de atualizar o Android de uma outra forma para poder finalmente chegar naquela versão, o desempenho não vai ser igual. O desempenho do próprio aparelho não vai ser do jeito que deveria. É como, para quem conhece um pouco mais, é como pegar um Pentium 4, né, um computador ali mais antigo, um pouco mais antigo, e instalar uma versão do Windows 10. Eu colocar uma versão recente demais do Windows em um computador antigo. Não vai rodar. Porque na época dele, o que tinha era disquete, era CD. E agora, para poder fazer a instalação de um Windows como esse, talvez esteja em um DVD ou em um pendrive, talvez esteja em uma unidade de dados muito maior do que na época que ele suportava. Então ele não está pronto para receber aquilo. Logo, quando é atualizada a versão do aplicativo do Força de Venda para uma versão muito mais avançada, talvez, do que a que você tem hoje, vem junto essa necessidade de atualizar também
o aplicativo Android. Claro que nós fazemos o possível para nos manter não à frente demais, para que você tenha que gastar um dinheiro absurdo em um aplicativo muito bom, em um aparelho muito bom. Nós tentamos assegurar o máximo possível essa parte de versões antigas, né, versões do Android, para que até mesmo o custo seu na hora de comprar um aparelho não seja tão alto. Mas não tem jeito, a tecnologia vai crescendo, nós precisamos ir acompanhando ela também. Então, acredito que esse vídeo será bem legal para a gente poder conseguir matar essa parte de versão do Android e também requisitos mínimos do meu servidor, certo? Bom, mas ainda não acabando aqui com esse assunto de versões mínimas que eu preciso, dentro do portal admin também tem uma parte de infraestrutura, né, que é essencial que você entender. Porque às vezes você tem a versão mínima do Android, tem a versão, um servidor assim que você gastou legal nele, ele é um servidor daqueles que a gente considera aquele servidor bom demais. Só que mesmo assim, você está tendo dificuldade em alguma coisa. Você já olhou o firewall, né? Já olhou várias informações dentro do sistema e mesmo assim o vendedor não consegue mandar aquela comunicação. Então, essa possibilidade de coisas que pode acontecer que daria um motivo de não estar funcionando a ferramenta, você pode consultar dentro do portal administrativo. Observa bem. Uma das coisas que às vezes acontece que você fica sem a possibilidade de comunicação é um serviço que tem no Windows, criado próprio da Máxima, ele fica instalado dentro do seu servidor e quando o aparelho faz a comunicação, essa comunicação ela vai cair nesse serviço e esse serviço vai fazer o processo aqui dentro do servidor. Ele vai enviar para poder fazer esse processo aqui dentro. Então o que acontece? Se esse serviço parar, quando o aparelho manda a comunicação, ninguém recebe essa comunicação dele. Ou então se a porta está fechada, a comunicação chega, mas ela é barrada por um firewall, por alguma coisa, e a comunicação não chega. Então o serviço ainda continua lá de boa, sem fazer nada. Por quê? Porque não está chegando até ele. Então existem alguns detalhes que nós podemos ver para poder verificar. Qual que é o meu problema? Será que o meu server está com problema? Será que o serviço da Máxima está parado? Tem diversas informações. Até mesmo, será que eu estou sem internet? Aí você fala assim, mas se você tiver sem internet, você não consegue consultar o portal administrativo. Bom, se você consulta o seu portal administrativo pelo IP ou pelo DNS, realmente você não vai conseguir visualizar porque você está sem internet. Então você está ali colocando pelo IP externo o DNS e não vai. Por quê? Porque não tem internet. A internet caiu, alguma coisa aconteceu e essa comunicação não chega lá. Então você tenta acessar o portal administrativo e não vai. Mas eu tenho certeza que quando você está na sua empresa, em vez de usar o DNS ou o IP externo, você deve usar o local host. Se você está dentro da sua empresa, no Wi-Fi da sua empresa, na mesma claro que no mesmo Wi-Fi que está o servidor da Máxima, ou na mesma rede que está o servidor da Máxima, basta você escrever localhost /pedido de venda /admin e você vai conseguir acessar o portal administrativo mesmo que você esteja sem uma comunicação com a internet. Bom, certo. Mas e aí? Agora eu acessei, o que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai na aba Configurações. Entrou na aba Configurações, você vai na opção Monitoramento de Serviços. Eu tenho aqui diversos monitoramentos que eu posso executar para poder fazer o teste. Aí basta você clicar, deixar todos marcados ou somente o que você quer verificar e clica em verificar. Observa bem que esse serviço que eu puxei, é claro que eu já subi o pedido de venda de novo, que eu parei ele propositalmente só para poder dar essa mensagem aqui para nós, mas em seguida eu vou subir ele novamente, que ele é a minha base de teste. Então o que acontece? Observa bem, o serviço da Máxima, que é o serviço que eu estava comentando agora há pouco, ele está parado.
Se ele está parado, o vendedor vai tentar mandar e não vai conseguir chegar a comunicação nunca aqui. Então, eu posso abrir um chamado para o suporte da máxima para que suba o serviço. E claro, não adianta só o suporte conectar e subir o serviço. Porque se amanhã acontecer alguma coisa, a mesma coisa que aconteceu hoje, eu vou ficar parado novamente. Se você for abrir o chamado para poder verificar essa questão do serviço, seja específico e fala, olha, eu preciso que suba o serviço para eu poder voltar a trabalhar, porque eu estou parado, mas eu também quero saber o porquê parou. É essencial. Porque se hoje ele parou, ele não pode parar amanhã se acontecer a mesma coisa. Um exemplo. Seu servidor caiu energia e ele reiniciou. Ligou. Quando ele ligou, esse serviço não iniciou sozinho. Ele deve iniciar sozinho, mas não iniciou. Só supondo. Existe um serviço que a gente coloca também dentro do seu sistema, que nós chamamos de serviço guardião, que ele faz o trabalho de consultar esse serviço da máxima. Se ele estiver parado, ele vai lá e fala, não, rapaz, sobe aí. Então, esse serviço precisa fazer essa parte de reiniciar o computador, ele já sobe a aplicação. Agora, se por um acaso isso não está acontecendo na sua empresa, não adianta só subir o serviço, ir lá manual e subir o serviço. Precisa ser tratado a causa raiz do problema. Para que esse problema amanhã ou depois, quando falte energia novamente na minha cidade, quando falte energia novamente no bairro em que eu moro, no bairro que está a minha empresa, eu não tenho esse problema novamente. Então, é onde eu falo. Sempre que você abrir algo, um chamado, uma solicitação, procure muito confirmar isso. Eu tenho certeza que a minha equipe hoje ela já está fera nessa parte de entregar a solução, mas também de mostrar onde era a causa raiz. Nós temos trabalhado para poder conseguir sempre entregar essa questão. Olha aqui, a solução e a causa raiz era essa. A causa raiz foi tratada. Mesmo que a causa raiz seja tratada em segundo plano. Ó, te entreguei a solução aqui, isso aqui é um paliativo, mas eu estou com a causa raiz aqui, eu já sei o que aconteceu. Passei para o meu desenvolvimento para que eles possam estar verificando o que aconteceu ali e resolvam definitivo e isso não volte a acontecer. Isso é sobre o serviço parado. Serviço do Windows, serviço da máxima, né? Está parado e não subiu, eu não consigo comunicação. Mas também tem outras informações, conexão com a internet, né? O segundo que nós temos ali. Se você não tiver conexão com a internet, não vai chegar a comunicação dos vendedores, a não ser que eles venham para a empresa e você faça uma comunicação remota, ou uma comunicação local. Quando você vem aqui no pedido de venda, você geralmente coloca, é muito provável que te mostraram isso lá na implantação, você colocar 2 IPs. Um IP local e um IP externo. Às vezes pediram um IP mesmo, que é o número, ponto, número, ponto, número. Às vezes pediram o DNS, que vai ser lá comercial, ponto, máxima, ponto, alguma coisa, e etc. Então, assim, tem a possibilidade de ser o DNS e tem a possibilidade de ser o IP mesmo, mas vai ter tanto local como externo. Quando você coloca 2 IPs aqui, exemplo, vou colocar um outro aqui. Porta 8061, ok. E aí o que acontece? Eu tenho isso aqui e eu tenho o meu IP interno, é o primeiro, e o externo é o segundo. Quando eu sincronizar, o que o sistema vai fazer? Primeira coisa que ele vai tentar ver se ele comunica internamente. Se ele não conseguir identificar o IP interno, aí ele pula o IP externo. Só que aí, por um acaso, eu estou fora da empresa, ele não vai conseguir o IP interno nunca, né? Vai ficar lá, ó, tentando, até que ele vê, não, esse aqui não tem jeito, esse cara aqui não vai. Aí ele vai para o próximo IP, né, o IP externo. E aí é o que acontece? Às vezes o vendedor até fala, demora muito para poder sincronizar. Eu clico em sincronizar, fica conectando o servidor 1 ou servidor 6. Aí depois pula para o servidor 4 e consegue conectar aí. Às vezes o problema foi só inverter isso aqui, ó. Você colocar o externo para cima, que ele, primeira coisa que ele tenta é o DNS ou o IP externo, e se ele não conseguir, ele tenta o interno. Então você pode só fazer
essa inversão de IPs aqui, que basta clicar nessa setinha para cima, os dois vão invertir, dá OK para salvar e você vai ter uma sincronização mais rápida. Então, voltando aqui para a parte do monitoramento de serviço, o que pode acontecer às vezes é a internet não está funcionando e ele vai cair aqui. Próximo que eu tenho é a configuração de e-mail, mas observa bem, está escrito e-mail da TI não foi configurado. E-mail da TI. Eu não estou falando daquele e-mail que eu envio os e-mails dos pedidos, não. Estou falando do e-mail do TI. Então tem um campo dentro da aba parametrizações que é o campo e-mail do TI, que tem a funcionalidade específica dele lá. E se ele não estiver configurado, se ele não estiver preenchido, isso aqui vai ficar vermelho, informando que esse e-mail não foi informado. Certo? Próximo que eu tenho, últimos IPs utilizados, para que você possa ver, fazer às vezes uma comparação. Meu IP, vamos supor um número pequeno, mas só para supor. Meu IP externo é 220.50. Só que aí eu sempre usei 220.50. Só que, por um acaso, deu um problema na minha internet, eu tive que reiniciar, fazer alguma coisa no meu switch. Ou então eu troquei de internet, eu tinha uma internet de uma empresa, contratei de outra empresa, e agora o meu IP mudou. Se o meu IP mudou, o número que está lá no vendedor, 220.50, não vai mais servir para nada, porque o 220.50 agora não existe mais. O meu novo IP é 220.30, por exemplo. E agora, como que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esses aparelhos um a um, pegar e mudar o IP deles. Imagina que canseira. Vai demorar. E esses vendedores ficarem com o pedido parado ainda piorou. Então agora vem um conselho a dar em relação a essa questão para que não venha a ocorrer. É utilizar DNS. Porque se você utiliza DNS, você pode fazer um redirecionamento. Então, em vez de o vendedor colocar lá no aparelho dele 220.50, ele colocou comercial.máxima. E aí, quando você criou um direcionamento, quando ele tentava comunicar com o comercial.máxima, ele iria para o IP 220.50. Só que como agora o meu IP mudou, eu só faço um novo redirecionamento de 220.50 para 220.30. Então o vendedor ele não precisou mudar nada no aparelho dele, eu só precisei mudar na minha rede. Um IP, um direcionamento para um IP, e agora eu tenho um novo IP, redireciono para o outro. Eu lembro bem na época em que eu trabalhava no suporte, onde eu tive um caso semelhante a esse, onde a empresa alterou a internet que ela estava utilizando e infelizmente tivemos uma grande dificuldade para poder reconfigurar os aparelhos dos vendedores. Porque isso é uma questão de rede da sua empresa. A sua empresa tem essa rede de IPs, de internet, etc. E quando você configura o aparelho do vendedor, ele é configurado para que seja direcionado. Aquele IP que foi digitado nele, ele vai chegar no seu servidor. Se o seu IP mudou, o que está no aparelho dele é uma configuração incorreta. Então, infelizmente, ele precisa retornar à empresa, ou ele precisa ir lá abrir a configuração, né? Ele ir lá em configurações, explicar direitinho como ele vai, e nas configurações ele mudar o IP. Lembrando, uma coisa importante, já que eu já vi acontecer também. Em versões mais recentes, a gente tratou isso daí para poder não deixar muito acontecer, mas já vi em versões mais antigas de acontecer o seguinte processo. Na hora que eu digito lá o IP, se eu deixar um espaço no final, um espaço no início, também eu tenho problema, porque ele considera aquele espaço como um caráter do IP. Então pode ser que o vendedor, às vezes, quando vai digitar ali, ele digitou esse espaço no final ou no início, ou ele copiou e colou porque você mandou para ele por e-mail, mas no copiado ele foi um espaço a mais, ele não consegue a comunicação também. Em versões mais recentes isso daí foi tratado para evitar esse tipo de coisa. Certo?
Então, esse último IP aí é para você poder visualizar qual era o IP que você estava utilizando na empresa, né? Outro que eu tenho é o código cliente. Esse código cliente, muitas vezes você pode usar para poder fazer alguma solicitação aqui na Máxima. É o seu código único aqui dentro da empresa. E depois eu venho o código produto, né? O código produto no caso é pedido de venda. Eu tenho algumas outras informações aí. Chave de instalação é o que nós validamos você aqui. Serial do servidor. Esse é muito importante. Vamos lá. Quando nós instalamos o pedido de venda na nossa empresa, nós geralmente fazemos essa validação. Geralmente não, nós fazemos essa validação dentro do seu servidor. Todo servidor ele tem essa chave que é dele, essa chave. E nós vinculamos essa chave ao seu usuário, que no caso aqui é o 1522. A chave está vinculada ao seu usuário. Então temos esse vínculo do servidor e o usuário. Porém, essa chave, existe possibilidade dela alterar automático. Isso é coisa do Windows. Se você pegar lá no seu servidor, você tirar uma memória dele para colocar uma memória maior, ou simplesmente colocar uma memória maior, mudou alguma coisa física ali, alguma coisa de hardware do computador, esse serial do servidor muda. Ele se torna outro. Então, aquela chave de instalação que estava vinculada àquele servidor, perde. E aí, nessa história, nós precisamos revincular esses dois aí. Para poder fazer esse vínculo novamente, basta abrir um chamado, que o nosso suporte facilmente faz essa alteração. E isso geralmente dá um aviso para você aqui na página principal. Na página principal vai dar um aviso para você. Quando você entrar no portal executivo, vai ter um alerta em vermelho ali. Geralmente aparece só a versão do seu portal administrativo e uma letra azul ali falando: a última vez que se comunicou com o servidor da Máxima foi tal dia, tal hora. Porém, dessa forma vai dar o aviso. Não foi possível comunicar com o servidor da Máxima. Entre em contato com o seu TI. E então existe grande possibilidade de ou ser porta sua que está fechada, ou ser esse caso aí do serial do servidor. E ainda tem a quantidade de usuários, né? Se você tem aí uma quantidade de usuários X que você está utilizando hoje, vai ficar identificado aí para você a quantidade X de usuários que você tem hoje na sua empresa. E por último, o acesso ao Web Service, né, que é o Web Service, para poder ver se eu estou conseguindo acessar ele todo o tempo. Conseguir acessar, ele vai estar te mostrando ali. Então verifica esse painel na sua empresa, verifica se todos os serviços estão certinho, verifica o e-mail, acredito que o e-mail TI seu não está configurado, caso não esteja configurado, vai ali na aba parâmetros, procura por e-mail TI, ou só e-mail, vai vir diversos parâmetros e você coloca o e-mail do seu TI ali, para que ele possa receber e-mails de manutenção do seu portal administrativo, certo? Bom, hoje foi esse assunto que nós falamos, foi esse assunto que nós viemos tratar um pouco aí sobre essa parte de hardware, de software, que seriam alguns requisitos mínimos, requisitos recomendados para poder conseguir estar instalando o pedido de venda ou uma atualização do mesmo, né? Isso aí são coisas bem importantes. Para finalizar, vou só deixar aqui meu número para vocês, quem estiver assistindo esse vídeo possa entrar em contato comigo caso necessário. Lembrando que uma coisa importante, Gessé, eu não sei a versão do meu Android. Vamos supor que você não sabe essa versão do seu Android, você não sabe visualizar. Vou mostrar aqui umas imagens rápidas para você eu acredito que fique bem entendido. Claro que precisamos lembrar que todo o aparelho, dependendo da marca do aparelho, dependendo do modelo do aparelho, a tela que eu vou mostrar agora pode ser diferente. Então, pode ser que mude aqui alguma coisa, mas a base é essa daqui. Eu tenho aqui, vou colocar aqui para você. Olha só, nós temos aqui a tela principal do meu aparelho. Eu tenho aqui a aba configurar, né, que você vai ter no seu aparelho, a opção aí de configurações ou algo do tipo. Geralmente é um ícone semelhante a este aqui. E depois que eu entrar nessa ferramenta, eu vou ter a opção de sobre o telefone. Geralmente é a última opção que tem. Você pode puxar lá as configurações, lá no final você vai encontrar
essa opção sobre telefone. E quando você selecionar ela, você vai ter a próxima tela, que eu vou mostrar aqui agora. Peguei uma versão mais antiga aqui, para que a gente possa visualizar legal. Então nós vamos ter uma tela como essa, onde eu tenho no sobre, eu vou ter aqui a versão do Android, né? Versão 4.4.4. Então, se você tem uma dúvida sobre qual a versão do seu Android atual, você pode seguir esses passos e assim identificar qual a versão do seu Android. Certo? Agora, o número de telefone que eu fiquei devendo. Vamos lá. Estou só abrindo aqui. Que eu podia ter falado, né? Que eu já tinha acabado. Em vez de estar querendo abrir aqui o meu encerramento do webinar. Ok, cheguei. Certo. Então, se você tem dúvidas sobre o que eu comentei hoje, se você tem aí alguma sugestão de alguma coisa que eu possa falar, algum assunto para o próximo webinar, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato tanto pelo e-mail, né, como por esse número de telefone. Ele é o WhatsApp, né, pode me ligar ou pode mandar mensagem no WhatsApp que eu vou lhe atender e a gente vai conversar sobre o assunto. E lembrando que eu sou consultor de treinamentos, então às vezes eu prefiro que mande a mensagem ali no WhatsApp, porque às vezes eu estou em treinamento, o celular fica no silenciosinho no cantinho, porque eu gosto sempre de dar foco a quem eu estou treinando. Então, inclusive se eu for lá na sua empresa fazer um treinamento para você, você vai ver que eu vou dar foco 100% na sua empresa e o meu celular vai ficar no stand-by ali no cantinho. Certo? Então esse foi o webinar, falando novamente aqui sobre o pedido de venda. Não esqueça que nesse mesmo link que você acessou esse vídeo, vocês têm outros vídeos sobre outros assuntos que você pode assistir tranquilamente. E nós estamos sempre postando novos vídeos aqui. Então se você quiser participar de próximos vídeos, pode acessar esse link que você será bem-vindo. Muito obrigado e até o próximo webinar.